Fratura do colo femoral, a fratura que mudou a nossa história. Boa noite a todos, gostaria de agradecer a presença de todos. Essa aula é extremamente importante, né? Então eu vou pontuar para vocês o que vocês precisam saber tanto para a prova do TEOT, mas também como para a vida, e aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Bom, esse é o rei Carlos IV, ele foi imperador da Boêmia, também imperador de todo o Império Romano, e ele teve essa trajetória parada por uma fratura do colo femoral esquerdo, né? E ele morreu por complicações, provavelmente por pneumonia, devido a esta fratura. Essa é a documentação mais antiga de uma pessoa né, de um indivíduo com uma fratura do colo femoral, né? Além de, então, ela mudou toda a história da Europa Central e é um fato bem curioso que eu quis trazer para vocês. Bom, essas fraturas, elas correspondem a, em países desenvolvidos, a 50% do volume de trauma cirúrgico, né? E espera-se que em 2050 tenham 6,26 milhões de pacientes com esse tipo de fratura. E por que é importante a gente estudar esse assunto? Porque é uma doença que a gente pode interferir. Então, aquilo que a gente sempre conversa, de fazer um diagnóstico precoce, tratamento para osteoporose, também protocolos de prevenção primária, secundária de quedas, né, e fraturas em osso frágil. Porque o paciente que faz esse tipo de fratura, geralmente é um paciente que é um paciente em risco de queda, né, com todas aquelas características que a gente sempre conversa, como obesidade sarcopênica, alteração de marcha, enfim, polifarmácia, né? E além do risco de queda, ele também tem baixa massa óssea, né, que seria a osteoporose. Então, a associação desses dois fatores, juntamente com outros fatores de risco, como esses fatores que eu estou linkando nesse slide para vocês, podem causar a fratura do colo femoral. Né? Existem alguns fatores que são modificáveis, como, por exemplo, tabagismo, álcool, né, um IMC muito baixo, sedentarismo. Porém, tem fatores não modificáveis, como idade, sexo e etnia. Nós sabemos que essas fraturas são muito mais comuns em mulheres brancas acima de 60 anos. Né? Além disso, também temos as causas secundárias, como comorbidades, medicações que possam interferir diretamente na qualidade óssea. E também temos algumas alterações biomecânicas do quadril, né, que também podem favorecer uma fratura do colo femoral, principalmente na sua geometria. Tanto um colo varo, né, um colo varo em que você tem uma diminuição do ângulo cérvico-diafisário, e também um eixo longo do quadril muito grande. Esse eixo que ele é traçado desde a tábua interna, né, da pelve até a cortical lateral do fêmur. Então, pacientes que têm esse eixo aumentado ou um colo varo, eles têm um braço de alavanca maior. Isso favorece as fraturas do colo femoral. O mecanismo de trauma no paciente idoso geralmente é por queda, né? Nós sabemos que o paciente enfermo, ele geralmente cai de lado, ele não tem mecanismo de defesa, né? Então ele não cai de frente, ele cai de lado, e o vetor de força é transmitido através do trocânter. Alguns casos nós sabemos que a fratura pode ocorrer antes da queda, né? Numa rotação externa, fazendo a fratura e depois o paciente sofrendo a queda. Porém, esses pacientes, eles também têm uma diminuição do trabeculado ósseo na região superior do fêmur, como vocês podem ver nessa imagem, ali nessa região alaranjada e também amarelada ali na parte superior do colo. Então, isso também, essas alterações, essa distribuição óssea também pode favorecer a fratura. E os pacientes jovens, do outro lado, né, é uma fratura mais rara, 3 a 5% das fraturas do quadril nesses pacientes, e elas são geralmente causadas por traumas de alta energia, né? Claro que tem alguns casos de fratura por estresse, né, 3% apenas, e lembrar sempre da associação da fratura do colo com fraturas diafisárias. Além disso, também gostaria de mostrar uma curiosidade que nessa imagem eu coloquei do ciclista, em que muitos agora o sapato deles é preso no pedal, na pedaleira, né? E isso aumentou a quantidade de fraturas de cola nesse tipo de esporte. Então, o paciente, quando chega para a gente
com a fratura do colo femoral, os exames que nós devemos pedir, claro, além da rotina pré-operatória básica, também temos que fazer a rotina laboratorial de investigação de causas secundárias de osteoporose, que a gente já conversou na aula sobre osso frágil. A radiografia, basicamente, é o de bacia P, né, e o perfil do quadril, porém, eu gostaria de salientar para vocês, principalmente, nos pacientes com trauma de alta energia, com uma fratura da diáfise, nunca se contentar com uma radiografia de coxa em AP e perfil. Sempre fazer uma radiografia da bacia para que você possa identificar uma fratura do colo associada. Né? Elas 2 a 9% estão associadas. Muitos centros de trauma, isso já faz parte da rotina no paciente politraumatizado, mas eu gostaria que vocês também sempre ficassem atentos a isso. Existem algumas situações especiais, como por exemplo na fratura por estresse, que o diagnóstico, além da suspeição clínica, do exame físico, você vai precisar lançar a mão de uma ressonância para fazer o diagnóstico, porque a radiografia, a cintilografia e outros exames, eles demoram muito para mostrar as alterações, né? Então você pode deixar passar uma fratura por estresse. A fratura por estresse, ela tem pródromos, né? Então, o paciente começa a ter sintomas antes de se manifestar a doença, de uma forma mais evidente, né? Geralmente ocorre em atletas, principalmente quando eles estão mudando o treino, então eles vão ter, por exemplo, uma competição, e eles intensificam o treino e começam a sentir uma dor no quadril depois do exercício, que pode progredir para uma dor durante e até uma dor constante no quadril, né? A associação também desse tipo de fratura na síndrome da mulher atleta, que é uma tríade que é composta por alterações menstruais, né, a menorreia, alterações alimentares, como a anorexia, e a fratura por estresse, né? A ressonância, você vai ver tanto o edema distribuído na parte do colo femoral, como também, em alguns casos, você já pode ver microfraturas, microtrincas e também a fratura mais evidente, né? A distribuição do edema ao longo do colo, da diáfise, da cabeça, vai diferenciar de outros diagnósticos, como osteoporose transitória do quadril e etc. A classificação de SINC é uma classificação radiográfica, clássica, é uma classificação que vai de 1 a 6, sendo que a classificação no grau 1, ela é a pior, e a no 6 é a melhor, quer dizer, você tem mais osso, né? E você vai levar em conta o trabeculado, tanto de compressão, né, que é a compressão principal e secundário, como de tração, principal e adutrocânter, tá? Então, se vocês notarem ali, no canto inferior esquerdo, nós temos o grau 3, e no canto superior direito, nós temos o grau 4. O que diferencia os dois é principalmente a perda do trabeculado de tração principal. Então, é importante salientar isso. A classificação de Gardner é, sem dúvida, a principal classificação para a fratura do colo femoral, né? Nessa imagem, nós vemos uma Gardner tipo 1, no qual o paciente tem uma fratura incompleta, que ocorre uma impacção em valgo, e você tem um desvio do trabeculado da cabeça com o acetábulo, tá? Ela é uma fratura incompleta, impactada, ela não tem desvio no outro sentido, por isso que ela é considerada uma não desviada. E essa é uma fratura Gardner tipo 2, em que você tem uma fratura completa, porém sem nenhum desvio. E você tem o alinhamento do trabeculado do acetábulo com a cabeça femoral. Essas duas fraturas correspondem a 15% dos casos. E elas são consideradas as fraturas não desviadas, tá? Então, essa é a primeira parte do binômio de Gardner, que seria 1 e 2 e 3 e 4, tá? Aqui as imagens do artigo do Gardner mesmo. Esta é uma fratura Gardner 3, em que você tem uma fratura completa, você tem um desalinhamento do trabeculado da cabeça com o trabeculado acetabular, porém você ainda tem uma conexão entre a cabeça e o restante do fêmur, principalmente pelo retináculo posterior, né? E nós sabemos que essa região é importante principalmente para a irrigação, né? Irrigação sanguínea. Esta é uma fratura Gardner tipo 4, em que você tem uma dissociação completa. Você tem uma ruptura de todas as estruturas que conectam a cabeça com o resto do fêmur. Então, a cabeça ela volta para a posição original e o trabeculado tem um realinhamento,
entre as trabéculas da cabeça e do acetábulo. Essas duas fraturas correspondem a 85% dos casos e são as fraturas desviadas. Por que acontece a cominição na região posterior, principalmente? Porque o ligamento em Y de Bigelow, que é o ligamento iliofemoral na região anterior do fêmur, ele é o ligamento mais forte. E a região posterior, e ele serve como um fulcro, tá? Para que você tenha uma movimentação na região posterior e a fragmentação posterior. Essa região posterior também ela não é inteiramente protegida pela cápsula articular e pelos ligamentos, como vocês podem ver nessa imagem da direita, tá? Além disso, por que é importante salientar essa região posterior? Porque a irrigação no colo femoral ela é dada principalmente pela circunflexa lateral e medial, tá? Em alguns casos, em 20% dos casos, uma delas pode vir diretamente da artéria femoral, mas na maioria dos casos as duas vêm da femoral profunda. Em 1% dos casos, as duas vêm diretamente da femoral, mas isso é extremamente raro. A irrigação do colo femoral, como vocês podem ver nessa imagem da direita, ela é 67% pela circunflexa medial, tá? Na região posterior, certo? E apenas 33% pela circunflexa lateral. Outra classificação é a classificação de Pauwels. Ela leva em conta o ângulo da fratura em relação a uma linha horizontal, né? E isso vai ditar a chance de você ter uma não consolidação, uma pseudoartrose, ao proceder com uma fixação, né? Então, você tem o tipo 1, 2 e 3, o tipo 1 abaixo de 30 graus, tipo 2, 30, 50 e tipo 3 acima de 50, tá? Se atentar porque em alguns livros você tem assim 30, 50 e 70, mas não é assim, tá? Essa é a classificação correta. Também temos a classificação AO, né? Então 3-1-B, e daí dividido em B1 subcapital, B2 transcervical e B3 basocervical. O paciente que chega com uma fratura do colo femoral, ele vai ter alguns desvios. Ele vai chegar com o membro encurtado, rodado externo, né? E essas deformidades, elas são justificadas pela ação da musculatura que está descrita aqui à esquerda de vocês, tá? A rotação externa, ela teoricamente é menor do que os pacientes com uma fratura transtrocanteriana, por se tratar de uma fratura intracapsular e você ainda ter estruturas que seguram ali o fêmur, então você não tem uma rotação tão grande quanto uma fratura transtrocanteriana. Além disso, em poucos casos você vai ter uma formação de hematoma, equimose perceptível, né, por se tratar de uma fratura intracapsular. Porém, como vocês viram na anatomia ali que eu mostrei para vocês, a parte posterior tem uma parte desprotegida. Então, é impossível você ter um hematoma, né, uma equimose visível. Bom, a partir do momento que a gente já classificou a fratura, agora a gente tem que tratar, né? Então, a divisão segue o binômio de Gardner, então as fraturas sem e com desvio. As fraturas sem desvio, você vai tratar de forma conservadora ou através da fixação interna. E as fraturas com desvio, além disso, você pode lançar a mão da artroplastia parcial do quadril, na hemiartroplastia, unipolar ou bipolar, e a artroplastia total do quadril. O tratamento não cirúrgico, ele é de exceção, né? São fraturas sem desvio, pacientes com alta morbidade e pacientes que se recusam a operar. Ele pode ser mobilizado, ele pode fazer o touchdown, com um par de muletas, o andador, porém é uma situação que tem um alto risco de desviar, né? Até 50% de desvio, geralmente ocorre no 23º dia, porém é observado até a 24ª semana, tá? E para você saber o risco de você ter uma fratura que possa desviar, tem alguns parâmetros que a gente pode lançar mão, tá? A classificação de Pauwels não se mostrou um bom parâmetro, então, através de exames tomográficos, nós podemos fazer, calcular a angulação do tilt posterior, que seria aqui nessa imagem, você vai fazer o eixo do colo, o centro de rotação, e você vai traçar uma linha do centro de rotação até onde
você tem um encontro da esfera com o eixo, tá? E você vai calcular esse ângulo. Então, se vocês observarem nessas duas imagens aqui, da esquerda para a direita, quanto mais você tem a angulação posterior, você vai ter um aumento desse ângulo, certo? Porém, esse parâmetro não se mostrou um bom parâmetro para ver se a fratura vai ser desviada ou não. Agora, esta outra medição que a gente pode fazer na incidência anterior, você vai fazer uma linha da fratura, o centro de rotação, e você vai fazer do centro de rotação até o encontro da linha de fratura com a esfera, tá? E você vai calcular esse ângulo aqui. Esse ângulo, que é o ângulo de impacção, ele é fidedigno. Se você tem um ângulo menor do que 135 graus, você tem uma chance maior de desviar. Então, como vocês podem ver nessa imagem aqui de baixo, na primeira fratura, nós temos 123 graus. Então, ela é uma fratura que tem um potencial maior de desviar do que aquela fratura da direita que tem 167 graus, porque ela já está bem impactada, né? Então, ela dificilmente vai ter um maior desvio. Então, esses parâmetros eles servem para você potencialmente indicar o tratamento conservador em alguns casos, tá? Mas isso é de exceção. Então, antes da gente falar da fixação interna, a fixação interna ela pode ser feita tanto nos casos sem desvio, como em alguns casos seletos das fraturas desviadas, principalmente em pacientes mais jovens, em que você tem que fazer a redução e a fixação. Como que você vai fazer a redução? Principalmente pela manobra de Leadbetter, em que você faz a tração, flexão, rotação interna, abdução e extensão de 10 graus. Com essa manobra, você obtém a redução e você vai fazer o controle dessa redução através dos parâmetros de Lowell e Garden, né? Então, o aspecto em S do Lowell ali embaixo e na imagem de cima, 860 graus no AP e 180 no perfil de Garden, né? Lembrando que, se você fizer uma redução em varo, você tem 4 vezes mais chance de falhar a tua cirurgia, tá? Então, agora que vocês já sabem como fazer uma redução e como avaliar se essa redução está bem feita, vamos partir para a fixação, que serve tanto para fraturas desviadas, em alguns casos especiais, e fraturas não desviadas. A fixação interna, ela é uma modalidade de tratamento que tem alto grau de complicação, tá? Uma não consolidação em até 30% dos casos, osteonecrose em 20% dos casos. Lembrar sempre que, em algumas situações especiais, mesmo num paciente mais jovem e numa fratura não tão desviada, né, como o paciente que já tem artrose, paciente com dificuldade de consolidação, como pacientes que fazem uso de corticoide, com insuficiência renal, artrite reumatoide, esses pacientes, preferencialmente, você vai fazer a artroplastia total do quadril, tá? Para fazer fixação interna, existem diversas técnicas e diversos implantes. Então, você tem placas de apoio, vocês têm placas de compressão, como nessa primeira, o DHS com parafuso antirrotatório, parafusos. Como se não bastasse isso, também temos diversos tipos de parafusos, como o parafuso canulado de rosca parcial, canulado de rosca total, né? Além do tipo de parafuso, o tipo de fixação. Então, essa fixação em L, fixação de triângulo, triângulo invertido, fixação obtusa, né? Então, existem diversas técnicas. Isso é bom vocês saberem, mas o que vocês precisam saber para a prova e para a vida, tá? Seria a formação em triângulo invertido, no qual você tem o controle primário com o parafuso inferior central, né? Então, geralmente, esse é o primeiro que você passa. Depois, o parafuso superior posterior, para você não ter alteração nessa região que geralmente é cominuída. E depois, o parafuso anterior, né? Então, geralmente, é esse tipo de formação que eu quero que vocês saibam. Além disso, o uso de arruela, pelo menos em 1 ou 2 parafusos, tá? Na literatura, existem diversos testes biomecânicos para saber qual tipo de fixação é a melhor, né? Mas, assim, o que mais tem certeza é que é sempre importante usar arruelas, tá? Tem alguns casos, como o Powell's Trace, que você tem um traço de fratura muito vertical,
em que você pode fazer esse parafuso transverso, né, quase horizontal ali, para estabilizar esse tipo de fratura, né? Então, também é importante vocês saberem que no Powers 3 você pode fazer isso, né, que seria essa imagem aqui. E também o uso de uma placa de neutralização medial, também nesses casos de Powers 3, justamente para evitar o cisalhamento, tá? Mas isso são detalhes mais técnicos. De novidade que a gente tem na fixação é o uso de robótica, né? O uso de navegação. Então, você tem ali nessa imagem, na parte superior, ali onde está escrito RF, os parâmetros em que você vai fixar na crista ilíaca, né? Porque não adianta você fixar no fêmur porque ele está solto por causa da fratura. E depois, ali embaixo, naquele DG, é o guia em que você vai fazer a fixação. Então, o computador ele vai pegar as imagens geradas e com o guia de baixo você vai mexendo até a posição ideal que você quer passar os parafusos, né? Então, veja aqui como que fica na tela. Ele já faz a projeção de como ficariam os parafusos, inclusive do tamanho deles, né, de acordo com a navegação. Então, achei bem interessante isso daí para vocês saberem. Bom, o paciente no pós-operatório ele fica também com touchdown por 6 semanas, né? O tempo de consolidação é incerto, geralmente 15% em 6 meses, e é uma tipo de tratamento que tem alta taxa de recuperação, chegando até 50%, principalmente nas fraturas desviadas, com uma redução, né? Ou em pacientes com IMC mais alto, e também outros fatores. Se você tem, isso daqui para salientar em relação à fixação, em pacientes jovens da associação da fratura diafisária com a fratura de colo, você tem diversos tipos de implantes que você pode usar e técnicas também, tá? Você pode tentar resolver as duas fraturas com uma construção só, como por exemplo, uma haste cefalomedular longa, né? Ou um DHS, um parafuso de compressão com a placa longa também, né? Ou placas bloqueadas. Porém, a recomendação é que você trate as duas fraturas separadamente, tá? Com 2 tipos de implante e 2 técnicas separadas, tá? Sempre a prioridade é a fratura do colo. Uma boa redução, uma boa fixação do colo e depois resolver a parte da fratura diafisária, né? Para tentar você ter um alinhamento adequado, né? Sem encurtamento, sem rotação, tá? E uma estabilidade boa. Então, tem algumas opções, como por exemplo, nessa imagem aqui, foi feita uma placa de compressão na diafisária e parafusos canulados no colo, né? Então, existem diversas técnicas, mas a preferência é para tratar as duas fraturas separadamente, tá? Para evitar que consolide uma fratura e a outra não. A hemiartroplastia, né, ou artroplastia parcial do quadril, ela pode ser feita tanto de forma unipolar ou bipolar, como vocês estão vendo nessas imagens. À esquerda, alguns tipos de prótese unipolar, em que você tem uma prótese única já com a cabeça, e à direita nós temos uma prótese bipolar, em que você tem o componente femoral e as duas cabeças, uma cabeça menor e uma cabeça maior, tá? A contraindicação para você fazer esse tipo de cirurgia são em pacientes que já têm artrose, né? Então, você tem que proceder com a artroplastia total do quadril. Além disso, você também pode escolher o tipo de haste femoral, tanto a haste cimentada como a haste não cimentada. Os pacientes que são submetidos à hemiartroplastia, tá, parcial, e por algum motivo tem que fazer uma revisão para total, o status dessa cirurgia é de uma cirurgia de revisão, tá? Então, são cirurgias longas, com alto potencial de sangramento e de complicações. Então, não é assim, vou fazer uma parcial e qualquer coisa eu vou transformar numa total. Você tem que pensar que esse é um tratamento definitivo, por isso que a indicação tem que ser precisa, tá? E por isso nós temos que saber os fatores de risco para a falha da artroplastia parcial. Seria pacientes abaixo de 75 anos, pacientes sem demência, tá? Pacientes com uma discrepância muito grande dos membros e na técnica cirúrgica, se você deixar o lado operado alongado, maior, ou colocar uma cabeça, um componente ali, daquele componente externo, maior do que a cabeça femoral do outro lado.
Então, esses são fatores que aumentam a chance de complicação e de conversão. Além disso, é bem sabido que nas fraturas do colo femoral, a preferência é de fazer uma haste femoral cimentada, tá? Porque você tem menos complicações, menos soltura, menos fratura intraoperatória, tá? Então, já está bem definido que a haste tem que ser cimentada, tá? Até cirurgiões que são não cimentadores, que fazem artroplastia para todo mundo sem cimento, quando é fratura do colo femoral, eles usam cimentada, tá? Há um número cada vez maior de pacientes com fratura do colo femoral que estão sendo submetidos à artroplastia total do quadril, tá? Houve um aumento de 42% de 2004 a 2013, tá? Porque é uma cirurgia em que você tem um resultado funcional, resultado de dor, muito melhor do que as outras modalidades de tratamento, tá? Então, ele é mais previsível o resultado da cirurgia. A artroplastia total do quadril é feita em pacientes independentes, sem déficit cognitivo, dar preferência também para artroplastias cimentadas, né? E naqueles casos que eu já falei, em pacientes jovens que têm um alto risco de não consolidação, tá? Gostaria de chamar a atenção para vocês desse tipo de implante que seria uma prótese de dupla mobilidade, em que você tem o componente acetabular fixo no acetábulo, tá? E você tem duas articulações, quer dizer, você tem uma cabeça grande de plástico e dentro uma cabeça menor, de cerâmica ou de metal. Então, você tem o movimento da cabeça menor na cabeça maior e da cabeça maior no acetábulo. Então, isso faz com que você tenha uma diminuição muito grande do risco de luxação, tá? O que vocês têm que saber de conceitos proteote, né? Então, em breve, a foto de vocês vai estar aí nesse mural. Pacientes abaixo de 65 anos, fixação. Pacientes acima de 65 anos, prótese. Se o paciente é deambulador domiciliar, parcial. Se o paciente é ativo, total. Tá? É isso que vocês precisam saber para a prova. Complicações. É uma fratura com uma alta mortalidade, de 15% no pré, intra e pós-operatório imediato. Então, enquanto o paciente ainda está internado, ele tem uma chance de mortalidade de 15%, 30% em um ano e até 50% em 2 anos. Tá? A infecção é um pouco maior na TQ em relação à fixação, né, por ser uma cirurgia de maior porte, mais cruenta, e a luxação é a principal causa de revisão. Tá? Casos de pseudoartrose são mais comuns nas fraturas desviadas. Você pode tratar tanto com uma osteotomia 150 graus, como nesse enxerto de Meyers, que você pega um enxerto pediculado da região trocantérica. A dor, quer dizer, paciente sem dor em 2 anos, pós-operatório, ela é de 90% na TQ e de 70% na fixação. Tá? Então, tem que levar isso em consideração também. E a osteonecrose, você leva 3 anos para excluir a osteonecrose. Ela é mais comum no segundo ano, nas fraturas desviadas e nas fraturas em que você não teve uma redução anatômica, tá? Outras complicações também em relação à fixação seria, aqui à esquerda, o impacto femoroacetabular. Então, veja que na imagem superior nós temos ainda os parafusos ali feitos para fixar a fratura, né? Mas vocês vejam que na região anterior tem uma grande quantidade de osso na transição cérvico-cefálica, né? E esse paciente foi submetido à retirada do material de síntese e também a osteocondroplastia para tirar esse impacto, né? E além disso, em até 30% dos casos, você pode ter um encurtamento do colo, porque o colo ele vai esse tipo de dispositivo ele é dinâmico, né? Ele faz a compressão do foco de fratura. E isso pode fazer com que você tenha um encurtamento do offset, tá? E isso pode gerar dor e diminuição de força, porque você está também diminuindo o momento abdutor. Muito obrigado.